So when you read those scriptures and it's sounding like the thief, it is the thief, it is not God. Então, quando você lê essas passagens, que parece que Deus é o ladrão, não é Deus ali naquela passagem, é o ladrão mesmo. And you can also find Jesus in those stories. Mas você também é capaz de encontrar Jesus nessas histórias. And now we're talking about an entirely different subject, and that is how do we read scripture? Então, agora nós estamos falando de um assunto completamente diferente, que é como devemos ler, como podemos ler as Escrituras. But to begin with, ontology of God means that the being of God only acts according to his own character and nature. Então, em relação à ontologia de Deus, é que o comportamento de Deus sempre será compatível com a natureza de Deus. If God's actions do not match God's character, you cannot trust God. Se a ação de Deus, a forma de Deus agir, não fosse compatível com o caráter de Deus, você não poderia confiar em Deus. A lot of us are very wary of the God that we've been taught about. Muitos de nós temos assim um pouco de um certo nervosismo, ansiedade a respeito do Deus a respeito do qual nós fomos ensinados. I have a missionary child friend of mine. Eu conheço um filho de um missionário amigo meu. She wrote me an email and she said this. Ela me escreveu um e-mail dizendo o seguinte: When I was growing up, I couldn't really decide what the difference between God and Satan was. quando eu estava crescendo, eu realmente não sabia diferenciar qual era a diferença entre Deus e Satanás. Except with Satan, I always knew where I stood. Exceto que com relação a Satanás, eu sempre sabia qual seria a minha posição. There was more certainty about the character of Satan than there was about the character of God. Eu tinha mais certeza a respeito do caráter de Satanás do que eu tinha certeza a respeito do caráter de Deus. That's wrong. E isso está errado. But I certainly understand how she feels. Mas com certeza eu entendo por que que ela se sente dessa maneira. Let me give you one example of how this works in terms of scripture. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como que isso funciona em termos de escrituras. My friend Bradley and I have taught this 9-year-old how to read scriptures this way. Meu amigo Bradley, are you talking about Bradley Jerzak? I am. O meu amigo Bradley Jerzak e eu ensinamos essa criança, esse filho de missionário de 9 anos de idade, como ler escritura da forma correta. Anna is the name of the little girl. O nome da menina é Ana. She is very, you know the word precocious? Ela é bastante precoce, yes. Yeah. And she likes to find all the difficult passages in the Old Testament. E ela gosta de fuçar no Velho Testamento, procurando todas as passagens difíceis que tem lá. Like when somebody is killing someone or somebody is sleeping with somebody else's wife, committing adultery. Quando alguém está matando alguém, ou quando alguém está cometendo adultério e coisa do tipo. But Bradley teaches children the three things. E Bradley ensina três coisas a esse tipo de criança. John 10:10. Primeiro, João 10:10. It is the thief that comes to kill and destroy and steal. É o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. But I have come to bring life, to give life and life more abundantly. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Number 2, Número 2. God submitted to his own people to write his story. Deus submeteu-se ao seu próprio povo para que esse povo pudesse escrever a sua história, para que esse povo escrevesse a história. That means that Abraham was trying to understand God apart from Jesus. Isso significa que Abraão estava tentando compreender, entender quem Deus sem saber muita coisa, sem conhecer Jesus. Within the religious culture that he had been raised in Ur of the Chaldees. Dentro da tradição, da cultura religiosa na qual ele foi criado, em Ur dos Caldeus.
he brings all of that religious baggage into his initial tiny beginnings of relationship with God. Então, Abraão traz toda aquela bagagem cultural naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros passos iniciais de seu relacionamento com Deus. And there is an education process for Abraham. E existe, então, um processo educacional para Abraão, nessa God compreensão de quem Deus é. God says things like, let me tell you a new name for me, Let me tell you, a new name for me. I'll ah, give you a new deixa, name to call me by. por exemplo, Deus chega para Abraão e fala assim: eu vou te dar um novo nome por meio do qual você vai se dirigir a mim. And in the Hebrew culture, a name designates uh, identity or the truth of who someone is. E na cultura hebraica, o nome designa identidade, uma verdade a respeito de quem a pessoa é. So Abraham brings in not just the religion that he grew up with, but that religion had sacrifice and child sacrifice. E Abraão não traz a bagagem consigo naquela aventura de conhecer a Deus, e não apenas a religiosidade, mas os hábitos, os costumes, e aquela cultura, por exemplo, praticava sacrifício humano de crianças. So the whole story of Abraham and Isaac and the sacrifice Então, toda aquela história de Abraão e Isaac, e o sacrifício de Isaac, is in part to teach Abraham, I don't do child sacrifice. e parte de toda aquela história é Deus ensinando a Abraão: eu não pratico sacrifício de crianças. And in that situation, God says, I have a new name for me. E dentro daquela situação, Deus fala: eu quero lhe dar um novo nome a meu respeito para que você me chame Je- com esse nome. yeah, Jehovah Jireh, É o Jeová Jiré, the God who provides himself. aquele Deus que provê a si mesmo, que provê If de you si mesmo. if you need a sacrifice, I will provide myself. Se você precisa de um sacrifício, eu vou ser esse sacrifício. So you can see in that little story where Jesus is. Então você pode ver nessa história a presença de Jesus. But when you get into other stories, like, well, let's go back to Anna. Mas vamos voltar para Ana, então. The third one is always look to see where Jesus is in the story. A terceira coisa que eles ensinam a Ana é sempre procure Jesus na história. So Anna finds the siege of Jerusalem by the Babylonians. The Siege. Yep. Yes. Então, a Ana encontra aquela passagem quando os babilônios cercam Jerusalém durante um bom tempo. And Bradley Jersak is having a conversation with her about this. E o Bradley Jersak estava tendo uma conversa com ela a respeito daquele momento. Now, if you know anything about the siege of Jerusalem by the Babylonians, it was absolutely horrendous. E se você sabe algo a respeito do cerco, né, de Jerusalém pelos babilônios, foi algo extremamente horrível, It horrendo. was it was so bad that women were selling their own babies as food. Foi tão terrível que algumas mulheres estavam vendendo seus próprios bebês como comida. And Bradley says to Anna, so Anna, what do you think about this? E aí o Bradley perguntou para Ana: Ana, o que que você acha disso? Well, Anna says, obviously it's not God, because it's the thief that comes to kill and destroy and to steal. E ela falou: obviamente não é Deus, porque é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. And that's all that is happening here is killing, destroying, and stealing. E é o que está acontecendo aqui. Alguém está roubando, matando e destruindo. And she said, it also gives the impression that God is the one who sent the Babylonians to do all the killing, destroying, and stealing. E a história também pode dar a impressão de que foi Deus quem enviou os babilônios para roubar, matar e destruir. But that can't be true Mas isso não pode ser verdadeiro, because God is the one who brings life and life more abundantly. porque Deus é aquele que traz vida e vida abundante. So they wrote that because that's what they believed.
Então eles escreveram daquela maneira porque era o que eles acreditavam naquele momento. So you can see that God chose to allow his own children to write his story. Então aqui nós vemos de novo a importância de entender que Deus permitiu que seus próprios filhos escrevessem a história. And Bradley says, so where did you see Jesus in this story? Aí o Bradley perguntou para ela, mas onde é que você vê Jesus nessa história então? And she said, that's easy. E ela falou, ah, mas isso é fácil. He said, it is. Aí ele perguntou, é mesmo? He said, yes. You can see Jesus in the tears of Jeremiah the prophet. Você pode ver, ela falou assim, sim, você pode ver Jesus nas lágrimas do profeta Jeremias. Bradley asked her, how did you make this connection? E aí o Bradley perguntou para ela, mas como é que você fez essa conexão? And Anna says, well, you remember in Matthew, Mas você se lembra, Bradley, em Mateus, Jesus is looking down over Jerusalem Jesus está olhando para Jerusalém and he knows that the Roman armies are going to come and siege Jerusalem. e Jesus sabia que o exército romano viria e cercaria Jerusalém And it's going to be horrendous. e que vai ser algo horrendo também. And he weeps, saying, only if you would just come to me. E Jesus chora sobre Jerusalém, dizendo: se você viesse a mim, poderia evitar tudo isso. So we have Jerusalem, Nós temos então Jerusalém, we have siege, nós temos esses cercos and we have tears. e nós temos as lágrimas. She said, it was easy. E ela fala: aí está Jesus. Neither of us, Bradley or I, have ever heard a theologian actually see that. Nem o Brad Jersak, nem eu tínhamos jamais ouvido um teólogo ter percebido essa conexão.